Abre tua Bíblia comigo, eu dei um tema para essa mensagem. O treinamento de Deus. Repete comigo, o treinamento de Deus. Hoje o Senhor vai nos treinar aqui. Abre a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. 1 Reis 17, 8. Diz assim o texto: então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. E depois prepare o resto para você e para seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim, olha só, a viúva foi e fez segundo a palavra de... Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. E o 16 para fechar: a farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de... Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, exaltado seja o teu nome. Estamos todos nós aqui nesta manhã, esperando algo do céu vir sobre nós. A minha oração é que o Senhor fale ao meu espírito, que eu possa transmitir tudo aquilo que tu tens para esse dia. Abre o entendimento, Pai. Abre os ouvidos de cada um dos teus filhos, para que eles possam ouvir, mas não só ouvir, mas entender aquilo que tu estás falando. Ministra sobre os corações que aqui estão. Fala com aqueles que nos assistem pela internet. Libera uma palavra para que de fato haja uma transformação, como houve na casa dessa viúva. E nós acreditamos firmemente, Senhor, que hoje é o dia que o Senhor separou para estar conosco. Fale conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. Se você tiver a oportunidade na sua casa de ler o capítulo 17, você vai perceber uma coisa. No capítulo 17 começa... Coloca o versículo 1 aí, por favor. Eu vou ler só os 2 primeiros versículos. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu... 2. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo... Elias, ele se encontra com Acabe. Elias, ele libera uma palavra dizendo que não ia chover. E se você meditar com calma, não foi o Senhor que disse que não ia chover. Foi o próprio Elias que disse e liberou uma palavra de que não ia chover. Porque eu quero começar aqui pregando, dizendo para você o seguinte: quando você está andando em comunhão com Deus, quando você anda em sintonia com Deus, a palavra que você libera, quando ela está de acordo com aquilo que o céu tem para você, Deus faz com que a palavra que você liberou se cumpra na terra. Eu vou repetir para você. Quando você anda em sintonia com Deus e você sabe exatamente o Deus, você conhece o Deus com quem você anda,
quando você entende de fato quem é o teu Deus e você anda de acordo com aquilo que Ele espera que você faça, a palavra que você libera na terra, o próprio Deus se manifesta para que a palavra que você liberou se cumpra. Porque quando você anda em sintonia com Deus, você não perde tempo liberando palavras ao vento. Mas quando você anda em sintonia com Deus, você entende o que o Deus dos céus e da terra tem para você. Então as palavras que saem da tua boca são palavras que Ele próprio colocou no teu coração. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então Deus, quando você anda em sintonia com Deus, o próprio Deus dos mais altos céus coloca sobre o teu coração palavras que serão liberadas por você, para que se manifeste o poder de Deus através da sua vida, para que as pessoas que andam do seu lado possam ver de fato que Deus anda contigo. Deus fez questão que a palavra de Elias se cumprisse, não para que o nome de Elias fosse exaltado, mas para que o nome do próprio Deus fosse exaltado através da vida de Elias. Quando Deus usa você para fazer alguma coisa na terra, Deus não quer promover você, Deus quer promover Ele próprio. Quando Deus usa você para liberar uma palavra profética na vida de alguém, para que essa palavra se cumpra, Deus não está querendo que as pessoas olhem para você dizendo: uau, o pastor Léo é diferente. Não. Deus quer que as pessoas olhem para mim, olhem para você dizendo: Deus atua através da vida dessa pessoa. Então Elias, ele libera uma palavra e a palavra de Deus se cumpre. Então 3 anos e meio já não chove. Aí a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Elias. Eu não quero ler o texto todo que é grande, mas a Bíblia diz que quando a palavra de Deus veio até Elias, Deus fala para Elias assim: Elias, vai agora lá para o riacho de Querite. Você vai ficar do lado do riacho, você vai se alimentar, você vai beber a água do riacho e corvos vão até você te alimentar. Então Elias agora, ele sai de um cenário, eu quero que você preste muita atenção hoje aqui, em nome de Jesus. Elias estava num cenário em que ele está diante do rei. Ele agora sai daquele cenário, ele vai para um lugar, se assim eu posso dizer, um lugar deserto. Ele vai para um lugar, um esconderijo. Ele se esconde de tudo e de todos. E agora ele é 100% dependente de Deus. Ele bebe a água que Deus disse que ele beberia. Ele come a comida que Deus disse que ele comeria. E Elias fica ali durante um tempo. Só que o texto é tão lindo que o texto diz, coloca para mim no versículo 7. Mas passado alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Lembra que Elias tinha liberado uma palavra? Então quem liberou a palavra foi Elias. Então Elias, ele, quando libera uma palavra de que não vai chover, ele está do lado de um riacho. Como não chovia mais, o riacho chegou um momento em que ele secou. Então a água do riacho, quando secou, Elias foi obrigado a se movimentar. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem momentos na tua vida que às vezes seca. E não é para te matar, é só para que você saia do lugar onde você está, para ir para o lugar onde Deus quer que você esteja. Tem momentos na tua vida que parece que seca e não é tua morte. Você precisa, por isso que a Bíblia diz que quem é carnal entende as coisas da carne. E quem é espiritual entende as coisas do espírito. Porque quem é espiritual percebe que quando as coisas secam, não secou para matar, secou simplesmente para te movimentar, para você sair do lugar de conforto e ir para o lugar que Deus quer te mostrar. Porque se Deus não secasse o riacho, até hoje, se a gente fosse lá, força de expressão, Elias estava lá do lado do riacho, deitado numa rede, bebendo daquela água e comendo com os corvos. Deus precisou secar o riacho para que Elias se movimentasse. Então Deus seca o riacho, aí no versículo 8, quando a gente entra, aí Deus fala para ele assim: ei Elias, deixa eu te dizer uma coisa, coloca o versículo 8. Então a palavra do Senhor veio. E eu quero dizer mais uma coisa para você. A palavra do Senhor sempre vai vir até você. Você que muitas vezes não ouve o que Deus fala. Às vezes teus ouvidos estão tão sintonizados em outras estações e fica um chuvisco tão grande. Já viu uma estação de rádio que fica... Às vezes você não consegue sintonizar e você não consegue ouvir a voz de Deus, mas Deus sempre fala contigo. Deus vai continuar falando até a sua volta. Deus sempre vai falar conosco aqui, muitas vezes nós que não ouvimos aquilo que Ele está falando.
Deus usa uma criança para falar, Deus usa um profeta para falar, Deus usa um pastor para falar, Deus usa uma música para falar, Deus às vezes usa até um ímpio para falar. Deus usa sempre alguém para falar conosco, às vezes Ele próprio fala conosco, mas às vezes a gente não consegue ouvir, porque a gente está tão focado no mundo em que nós vivemos, porque quem não tem tempo de ser, quem não consegue separar um tempo para estar com Deus, não consegue ouvir a sua voz. Por isso a gente fala muito aqui na Belém sobre tempo de oração, tempo de entrega, tempo de renúncia, você entrar no teu quarto, você orar, você buscar. Isso aqui, domingo, eu costumo dizer que isso aqui é um reflexo da nossa vida durante toda a semana. Domingo a gente vem para cá para entregar quem nós somos durante toda a semana. E muitos acreditam que vem para cá no domingo para receber é como se fosse uma gasolina. Você coloca gasolina no teu carro no domingo para você viver toda a semana. Se você pensa assim, deixa eu te dizer uma coisa, você está enganado. Se você pensa assim, você está se enganando. Você não vem domingo para a igreja para receber uma palavra para ter o resto da semana bom. Você tem a semana inteira boa de comunhão com Deus, e no domingo você vem depositar aos pés do altar do Senhor aquilo que você viveu durante toda a semana. Isso é evangelho. Evangelho é isso. Se você entender isso, a tua vida muda. Uma vez eu chamei uma pessoa para ir para a igreja, para vir para a igreja. Aí ele perguntou assim: lá na tua igreja tem profecia? Aí eu falei: me explica de novo, eu não entendi a pergunta. Na tua igreja tem profecia? Eu falei: por quê? Não, porque eu gosto. Pessoas que se movimentam através de profecia nunca vão conseguir conhecer o Deus das Escrituras. Pessoas que se movimentam através de uma palavra, eu falo aqui muitas vezes, já falei muitas vezes, vou repetir. A pessoa só trocou de lugar. Antes ela ia para cartomante, agora ela vai para a igreja. Só mudou o lugar. Antes ela se consultava na cartomante, agora ela quer se consultar na igreja. Porque ela quer se movimentar de acordo com aquilo que dizem para ela que é bom. Deus nos chamou para andar segundo as Escrituras. A maior profecia que existe é a palavra de Deus. Quando a palavra ela penetra no nosso ser, quando a palavra penetra na nossa mente, quando a nossa mente é levada cativa até o altar de Cristo, e você consegue se conectar com o teu Criador, você consegue entender de fato que você não vive através de uma profecia, mas você vive através daquilo que a Bíblia diz que você é. Eu e você somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Eu não sou aquilo que dizem que eu sou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Se alguém disser para mim que eu não vou dar em nada, entra no ouvido e sai no outro. Porque a minha Bíblia, igual a tua, diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então eu me agarro àquilo que a Bíblia diz a meu respeito. Eu não fico preso àquilo que as pessoas falam de mim. Então Elias, no versículo 8, aqui, então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, 9: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali, olha que coisa interessante, ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Deus, ele não disse: ó, Elias, procura uma mulher lá que eu acho que ela tem comida. Elias, procura uma mulher lá, uma viúva. Eu ordenei, eu já disse para ela, antes de você chegar lá, eu já disse para ela que ela vai te sustentar. Talvez você não creia, mas existe algo ali na frente que Deus já deu ordem a teu respeito, para que se manifeste sobre a tua vida. E se você não acreditar nisso, provavelmente você não vai desfrutar daquilo que a Bíblia fala a teu respeito. Mas se você entender que o momento que você está vivendo hoje não é o teu final, se você entender isso nessa manhã, se você acreditar que o que você está vivendo hoje é simplesmente um processo que você está passando para chegar a um lugar onde Deus já deu ordem para que alguém te sustente. E eu não estou falando de ser sustentado por alguém, eu estou falando de ser sustentado pelo próprio Deus. Porque Elias não foi sustentado pela viúva, Elias foi sustentado pelo próprio Senhor. Porque antes da viúva tentar sustentar Elias, ela foi sustentada pelo Senhor.
Às vezes a gente coloca a nossa esperança em alguém, mas esse alguém, antes de poder nos abençoar, ele foi abençoado pelo Senhor. Então a minha esperança não está em alguém, a minha esperança está no Senhor. Eu não acredito que alguém tem poder de mudar a vida de alguém, mas eu acredito firmemente, como diz as Escrituras, que o Espírito Santo, que geme com gemidos inexprimíveis, está gemendo, tentando nos revelar o lugar aonde devemos nos posicionar, porque se estivermos no lugar certo, na hora certa, no momento certo, nós iremos desfrutar de coisas que nunca imaginamos. Então Deus fala assim, o Senhor fala assim: ordenei uma viúva que te dê comida. 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, que antigamente as cidades elas eram cercadas e tinham um portão. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quem é que tinha liberado a palavra para não chover? Fala alto. Elias. Elias tinha liberado uma palavra para não chover. Se não chovia, tinha escassez de água, sim ou não? E agora Elias chega na casa de uma viúva que estava apanhando graveto e ele pede um pouco de água. Uma coisa é você pedir um pouco de água para quem tem muita água para te dar. A outra coisa é você pedir um pouco de água para quem não tem quase nada para te dar. Uma coisa é eu chegar diante de homens ricos e pedir uma ajuda financeira. A outra coisa é eu chegar diante de pessoas humildes e pedir que elas me abençoem, aonde no fundo elas não têm nem para ela. Eu acho que alguém já está pegando aqui o que Deus quer falar. E é nesse momento que você está vivendo hoje, que Deus quer usar você para abençoar pessoas que estão precisando da sua ajuda. Talvez você diga: pastor, mas eu não tenho nem para mim. É nesse lugar aí que Deus quer que você ajude. Porque você ajudar quando você tem muito, você não vai mudar nada. Porque se você tem para você e tem para alguém também, não muda nada. Deus, ele quer saber o que está dentro do teu coração. No momento em que você não tem nada, e que você divide o que você não tem com aquele que não tem, é nesse momento que Deus olha do mais alto do céu e ele brada, e ele diz: está vendo o meu filho? Ele não se movimenta pelas coisas que ele tem, ele se movimenta por aquilo que o céu determina. Você está comigo aqui? Então, aquela mulher, ela não tinha nem para ela, mas mesmo ela não tendo para ela, o texto continua dizendo: quando ela já estava indo buscar, ela não diz assim: Elias, olha, eu não sei se você está acompanhando aí, mas está com falta de água. A Iguá está com problema aí. Ela não fala isso. Quando Elias pede água, ela vira e ela está indo buscar água para ele. Aí Elias chama ela, Elias era abusado. Chama ela e fala assim: ei, traga-me também um bocado de pão, por favor. O cara, além de pedir água, o cara também pede pão. Você deve conhecer pessoas abusadas, sim ou não? Tem pessoas... É interessante na igreja. A igreja é um lugar, assim, um lugar de encontro, né? A igreja é um lugar onde, às vezes, as pessoas pedem ajuda. A gente vai ajudar e ela acha que o que a gente deu é pouco para aquilo que ela precisa. Ela não se contenta com aquilo que a gente dá. Ela se contenta com aquilo que ela está pedindo. Assim era Elias. Elias não quis só água, ele quis água e pão. E aí, ele continuou dizendo: traga também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu. Quando ele pediu pão, aí mexeu com ela. Aí ela falou assim: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha. Vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo. Eu quero liberar uma palavra sobre você nessa manhã. Deus vai te colocar em situações em que vão te pedir mesmo você não tendo. E eu quero liberar uma palavra como um profeta nessa manhã. Não tenha medo. Compartilha o que você tem. Porque é no momento em que você compartilha que os céus se rasgam e a bênção de Deus recai sobre a sua vida. Não tenha medo.
Não tenha medo. O momento que você está vivendo hoje não é o final da tua história. É simplesmente um pedaço dela. E Deus, nesse pedaço da tua história, é nesse momento de escassez que Deus quer trabalhar dentro do teu ser e mostrar para você que a tua provisão não vem de você, a tua provisão vem dele. Se eu fosse você, eu glorificava o Senhor em nome de Jesus. Evangelho é isso. Você dá para quem não tem, mesmo tendo pouco. Evangelho é generosidade. Evangelho é você compartilhar o pão, é partir o pão. Por isso, quando Jesus senta na última ceia, a Bíblia diz que ele não dá ordem para que alguém parta o pão, ele próprio parte o pão. Aquilo ali tem um significado muito forte. Jesus está mostrando para mim e para você que ele veio a esse mundo para poder compartilhar, para poder dividir aquilo que ele tem. Nós precisamos entender, Igreja Belém, nós precisamos entender que Deus dele nos abençoa, não para que nós possamos ser somente abençoados. Ele nos abençoa para que possamos pegar a bênção que está sobre nós e fazer com que a bênção caia sobre as vidas daqueles que estão do nosso lado. Deus, quando levanta homens, mulheres na terra para serem abençoados, Deus não levanta com o propósito simplesmente de fazer com que essas pessoas se destaquem. Deus levanta essas pessoas para que o coração dessas pessoas possa compartilhar aquilo que Ele tem derramado sobre a vida delas. Você precisa crer nisso. Evangelho é generosidade, evangelho é compartilhar. Por isso que a Bíblia diz que a alma generosa ela prospera. Quem tem uma mente em Cristo, quem tem um coração voltado para o Senhor, não fica preso a coisas. Quem tem esse coração não fica preso a coisas. Eu não sei que parte da sua história você está vivendo. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu quero te dizer que não é o final. E outra coisa, nós precisamos continuar lutando. Nós precisamos continuar andando, olhando para o alto, que é o Senhor, olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, e continuarmos firmes, caminhando. Quem caminha, vai chegar um momento que vai chegar ao seu destino. Quem paralisa, lembra, a única pessoa que a gente vê na Bíblia que paralisou e que morreu foi a mulher de Ló, virou estátua de sal. Ela olhou para trás, quem olha para trás vira estátua de sal. Quem para no meio do caminho não consegue chegar ao seu destino. Os anjos disseram: ei Ló, vamos embora, pega a família e vamos lá para o lugar onde Deus vai proteger vocês. A Bíblia diz que Ló, suas filhas, eles saem, eles não olham para trás. Mas a mulher de Ló, ela resolveu, a Bíblia nem fala o nome dela, ela resolveu olhar para trás. Quem olha para trás vira estátua de sal. Quem olha para trás vira estátua de sal, não consegue chegar ao seu destino. Se a gente for parar para refletir, os grandes homens da Bíblia, José, antes de ser governador, passou pela prisão, passou pelo poço. Davi, antes de ser aclamado rei, ele sofreu perseguição. Talvez você possa estar vivendo o que Davi viveu. Pastor, eu não sei te explicar, mas eu estou sendo perseguido. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Se não estão te perseguindo, é porque você não está fazendo certo. Quem anda com Deus, quem vive as coisas do reino de Deus, é perseguido nesta terra, porque a Bíblia diz que o mundo jaz ao maligno. Eu não posso ser amigo do mundo se eu sou amigo de Deus. Se eu quero ser amigo de Deus, eu não sou amigo do mundo. O mundo vai me odiar, o mundo vai odiar você. Nós precisamos olhar para o autor e o consumador da nossa fé. E o texto continua dizendo: traga para mim, depois prepare o resto para você e para seu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel. Perceba que agora não é mais Elias quem fala, agora é o Senhor quem fala. A farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O que Elias está dizendo? Agora já não sou mais eu que estou falando, mulher. Agora quem está falando é o próprio Deus através da minha boca. Se você entender, mulher, que o pouco que você tem, se você compartilhar comigo, você pode acreditar que não vai faltar azeite nem farinha até o dia que volte a ter chuva na terra. O que Elias estava dizendo? O mundo está uma escassez só. A economia está destruída. Podemos falar isso do Brasil. A economia está completamente destruída. Mas deixa eu dizer uma coisa: não vai faltar azeite nem farinha na tua botija, até que a economia volte ao normal. Porque o nosso Deus, ele não se movimenta de acordo com a lógica desse mundo. Deus, ele não se movimenta de acordo com a economia do mundo. Deus se movimenta através daquilo que o céu determina para nós.
Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Eu não preciso ver a minha bênção, eu preciso acreditar que ela existe. Você está comigo aqui nessa manhã? Talvez você possa estar aqui e você está pedindo a Deus durante muito tempo uma bênção, e a bênção nunca chega, a bênção nunca chega. A bênção vai chegar no dia de hoje. É hoje, você tem que chamar a existência, declarar em nome de Jesus. Até hoje a minha vida estava um caos, mas a partir de hoje minha vida vai mudar. Nós temos que andar de acordo com a atmosfera de Deus. Ontem teve aqui geradoras. Foi uma bênção. Quem veio, sabe o que eu estou falando. Quem não veio, perdeu. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que enquanto estava rolando aqui os geradoras aqui em cima, várias mulheres aqui em cima, um mover tremendo. Tinha um grupo pequeno lá embaixo, chamado intercessão. Eles estavam orando o tempo inteiro para que acontecesse aqui em cima aquilo que eles estavam movendo lá embaixo. Eu quero que você preste atenção nisso. O que estava acontecendo aqui em cima, tinha um grupinho pequenininho lá embaixo, orando, buscando o Senhor para que derramasse sobre esse lugar aqui em cima aquilo que estava sendo gerado lá embaixo. Pastor, onde você está querendo chegar? Se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa ser um intercessor. Você precisa dobrar o teu joelho, em vez de ficar esperando alguém te ajudar, em vez de você ficar esperando as coisas acontecerem, dobra o teu joelho e faz com que o céu se manifeste sobre a tua vida. O grupo que estava lá embaixo orando, orou e buscou o Senhor, para que as bênçãos de Deus recaíssem sobre quem estava aqui em cima. Porque o céu sempre vai responder ao clamor daqueles que estão embaixo. Quem está embaixo clamando, o céu sempre vai ouvir. O Senhor sempre ouve. Você está comigo aqui? O grande problema é que muitas vezes, a gente acha que por causa das dificuldades que a vida nos proporciona, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Os nossos sonhos, muitas vezes temos sonhos, todos nós temos sonhos, e os nossos sonhos muitas vezes são apagados, porque a gente acha que ninguém nos dá uma oportunidade, a gente não tem uma chance. Eu quero passar um vídeo para você, bem rápido, eu queria que prestasse atenção nesse vídeo. Apaga a luz para mim aqui, Davi. Essa semana uma imagem viralizou depois da final da Libertadores. Você deve ter visto. E não era gol, não era taça. Era um garoto, sozinho lá no alto da montanha. Ele estava lá tentando narrar um jogo que o mundo acabou não deixando ele ver de perto. O nome dele é Cliver Roaman Sanches. Ele tem 15 anos. Menino no rosto, história já marcada no corpo. Ele nasceu no interior do Peru, em Andahuaylas. E desde os 6 anos ele trabalha na roça com os pais. Antes de aprender a brincar, ele aprendeu a sobreviver. Quando faltava comida, o jantar era água com açúcar. E quem já passou por isso sabe. Isso não engana a sua fome. Isso tenta proteger a dignidade. O pai dele é radialista. Enquanto ele trabalhava, o pequeno Cliver pegava o microfone ali, pegava segundos ali, para brincar de narrar. E aí, enfim, era a forma dele dizer, eu tô aqui, eu também conto. A mãe ensinou quechua, ensinou raiz, ensinou memória, ensinou a não ter vergonha da própria história. Ele carrega isso na voz. Ele cresceu e criou um canal simples, o Paul Deportes, sem luz, sem equipamento caro, mas com uma entrega de gente grande. Narrava jogos pequenos ali, foi assim que ele começou. Com o pouco que ele ganhava, ele repartia. Porque quem já teve fome, não esquece nunca o gosto dela. E aí chega a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. Ele junta o que ele tem. Pega um ônibus, 18 horas até ali. Chega prontinho, mas não deixa ele entrar. Menor de idade, sem credencial, porta fechada. A velha história da América Latina. Quem mais precisa, entra por último. Nem entra. Mas o céu estava aberto. E o menino que sonha alto, não precisa de portão. O Cliver sobe o Cerro Puruchuco e ali transforma a montanha numa cabine. E o que sobrou de força, bom, aí vira a voz. Gente que viu a história dele, sobe levando comida, água, abraço. Porque solidariedade reconhece solidariedade. E lá de cima ele narra frio, com medo, mas com coragem suficiente para carregar um país no grito. O vídeo acaba correndo o mundo. O menino do cerro vira o narrador do povo. Aí vem o convite essa semana. Chamaram ele para a TV peruana. Primeira divisão, primeira transmissão oficial. Aí depois vem o Paulo Guerreiro, herói do meu Coringão, entrega a própria camisa e diz tudo sem dizer nada. O Peru te vê. Agora ele vai narrar Champions League, vai narrar Real Madrid e Manchester City no Santiago Bernabéu. E aqui eu preciso entrar, porque eu vi esse vídeo
Eu vou dizer, esse vídeo me desmontou. Eu parei ali, parou meu dia, me fez respirar fundo. Eu pensei, às vezes o que salva a gente não é a porta que abriram, é a coragem que sobrou. Essa história não é sobre futebol, é sobre dignidade. É sobre um menino que dividia antes de pedir. É sobre a pobreza tentando apagar vocações e falhando. É sobre portas fechadas que mostram caminhos ainda mais altos. É sobre a América Latina se reconhecendo num menino que nunca deveria ter sido barrado. E tem coisas que a gente não explica, só sente. Tem gente que mesmo ferida continua de pé por razões que ninguém enxerga. Quem nasce no chão não sonha para cima, sonha para longe, sonha para sobreviver. E quando alguém assim escala uma montanha, não é só ele que sobe. Sobe a história, sobe a memória, sobe um povo inteiro que nunca teve chance. Ele não é só um símbolo, ele é um lembrete silencioso de que às vezes a graça atravessa justamente as histórias que o mundo tentou enterrar. E a verdade é essa, quem já perdeu tudo lá embaixo sabe que certas subidas não vêm da força do braço, vem da mão, vem daquela mão que ninguém vê. Quem tinha visto esse vídeo? Eu queria que você prestasse atenção só numa coisa. O texto disse ali, no meio do vídeo, diz assim, ele repartia o pouco que ele tinha. Quem ouviu isso? Ele repartia o pouco que ele tinha. Ninguém nesse mundo pode parar você. O grande problema é que sempre arrumamos uma desculpa para os nossos fracassos. Eu estava lá no Peru, em Lima. Essa montanha, ela é muito alta. Ela é muito alta. Esse menino andou 18 horas, ele tem 15 anos, ele andou 18 horas de ônibus para tentar entrar no estádio para poder narrar o jogo. Não deixaram ele entrar porque ele não tinha credencial e ele não tinha ingresso. Você acha que aquilo parou o menino? Quem tem um sonho no coração, quem sabe de fato de onde veio e para onde vai, não permite que as barreiras da vida atrapalhem. Esse menino pegou o equipamento dele sozinho e subiu a montanha sozinho, para lá de cima, pegar de longe com o celularzinho dele e narrar o jogo lá de cima. O povo viu ele fazendo aquilo, se solidarizou e subiu a montanha para poder ajudar ele, levando alimento, levando bebida para ele. Esse menino, ele impactou o mundo, não foi só o Peru. Ele foi convidado agora, ele vai narrar o jogo do Real Madrid na Champions com o Manchester City. Ele foi convidado para narrar um jogo lá no Peru. Em outras palavras, eu entrei no Instagram dele. Esse menino, ele já tem 600 e poucos mil seguidores. Um menino que bebia água com açúcar para matar a fome. Hoje, o mundo está conhecendo ele. E se você parar para refletir, o que isso tem a ver com a nossa mensagem? Isso tem tudo a ver com a nossa mensagem. É você aprender a repartir o pouco que você tem. Às vezes a gente fica com a preocupação de que, Deus, olha, eu quero fazer um voto contigo. Eu escuto muito isso aqui na igreja. Deus, eu quero fazer um voto contigo. Se você mudar a minha sorte, eu vou ser o maior dizimista da igreja. Aí Deus vai lá e abençoa o cara. O cara não dá um centavo. Porque no fundo ele faz voto de tolo. Ele não está preocupado com o projeto de Deus na terra. Ele está preocupado com o seu próprio projeto. E se você sair daqui, você tem duas oportunidades hoje, nessa manhã. Ou você sai daqui sendo a mesma pessoa que você é, ou você sai daqui diferente como você entrou. E eu não estou tentando aqui te convencer a nada, porque a Bíblia diz que quem convence alguém é o Espírito Santo. Mas eu estou aqui simplesmente como um pastor de ovelhas, que eu sou, para poder te ensinar o que é um pastor. O pastor, ele pega a ovelha e leva para os pastos verdejantes, para a ovelha comer alimento bom, para que ela possa ter de fato uma saúde saudável. O pastor, ele cuida da ovelha. O pastor, o bom pastor, ele pega a ovelha e ele ensina a ovelha a comer comida boa, não é comida estragada. O desejo do meu coração é que eu e você entendamos de verdade quem é o Senhor. O Senhor não tem a ver com dinheiro, isso não tem a ver com o Senhor. O Senhor não é, vamos agora fazer isso que a gente vai voar igual o foguete. Isso não é o Senhor.
O Senhor é você olhar para alguém, e mesmo você tendo pouco, mas Deus vai falar ao teu coração e falar assim, ajuda ela, ao invés de você falar assim, mas Deus não tem nem para mim. Não, é você ajudar. Porque Deus no fundo não quer que você ajude ela, Ele quer ajudar você. Deus permitiu tudo isso. Você acha de verdade que Deus não podia abrir a porta do estádio e botar esse menino lá em cima no camarote? Sim ou não? Claro que podia. Deus podia, mas esse menino ele precisava lutar com as suas próprias forças e não desistir dos seus sonhos. E quando ele vai lá para cima do monte, aí Deus começa a soprar o nome dele para o mundo inteiro. Porque quem abre portas é o Senhor. O Senhor não abre, como diz o meu pastor, várias portas, Ele abre uma porta. E uma porta leva a outra porta, que leva a outra porta. Quando a gente tem muitas portas abertas, a gente se confunde. Quando Elias, ele chega lá para aquela mulher e ele pede água, eu já estou encerrando a minha mensagem. Quando ele pede um pouco de água, me traz um pouco de água. Aí a mulher, quando vira as costas, vai buscar e fala assim, ei, só mais uma coisa, me traz também um pouco de pão. João capítulo 4, Jesus está conversando com uma mulher chamada samaritana. Aí ele vira para ela e fala assim, mulher, se tu soubesse que a gente pede água, tu daria para ele, porque a água que eu tenho, se tu beber dessa água, tu nunca mais vai ter sede. João capítulo 6, Jesus se apresenta como o pão da vida, o pão que desceu do céu. Pastor, aonde você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar que Elias chegou para aquela mulher e disse assim, ei mulher, me dá pão e me dá água, porque se você me der pão e me der água, aquele que representa o pão e a água é o próprio Jesus. E esse Jesus, mulher, quando ele entrar na tua casa, nunca mais vai te faltar nada. Quando Jesus entra dentro da tua casa, não é dizer que, eu amo Jesus, é entrar na tua casa, é expulsar os maus demônios, é expulsar as palavras torpes que saem do teu lábio, dos teus lábios, quando você está com raiva. É você expulsar espíritos malignos, que muitas vezes você amaldiçoa o teu filho, que você não deve fazer. Quando Jesus entrar na tua casa, nunca vai te faltar pão e água. Nunca vai te faltar nada. E quando você entender quem é Jesus, e você compartilhar com aqueles que não têm, quando você entender isso, a tua vida vai ser transformada. O desejo do meu coração é que você conheça Jesus. Eu quando subo aqui, todas as mensagens que eu prego, no final é tudo Jesus. Não tem outra. Porque não adianta eu ficar dizendo aqui para você o que você quer ouvir. Eu preciso dizer o que você precisa. Jesus, Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a minha. Não existe outra forma de andar na terra sem Jesus. Jesus, Ele, há 2000 anos atrás, Ele se entregou numa cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E quando você lê aquele texto, vida em abundância, talvez o que você possa estar vivendo hoje, fale assim, isso não condiz com a minha realidade. É verdade, não condiz. Mas quando o povo saiu do Egito, eles não foram levados direto para a terra prometida, eles tiveram que passar pelo deserto. Talvez você esteja passando pelo seu deserto. Mas o deserto não é lugar de matar. O deserto é a pedagogia de Deus. O deserto é o lugar onde Deus trata as nossas emoções. O deserto é o lugar onde Deus muitas vezes trata o nosso caráter, trata a nossa altivez, trata a nossa avareza. Pessoas avarentas que não conseguem compartilhar nada com os outros, só dão aquilo que está rasgado. O tênis rasgou, aí vai dar para alguém. A minha pergunta é, você usaria um tênis rasgado? Tem pessoas que não conseguem entender a grandiosidade do que é andar com Cristo. Andar com Cristo é você olhar para o teu irmão e amar a vida dele como você ama a sua. Andar com Jesus é muito mais do que vir aos domingos para a igreja.
Andar com Jesus é você entregar o teu coração e dizer que nada mais te importa. Alguns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, como é que é isso para você? Ele falou, isso para mim é fácil. Eu falei, como assim? Léo, eu já morri, cara. Quem está morto não tem sentimento. Aquilo mexeu comigo. A minha pergunta essa manhã é, você morreu para Cristo? Você entregou de verdade o teu coração para Jesus ou você entregou e de vez em quando tu puxa ele de volta? Porque se você entregou o teu coração para Jesus, já não é mais teu. É dele. E tudo que é dele, é ele quem faz, não é mais você quem faz. Eu quando entrego o comando para alguém, eu já não tenho mais comando de nada. – 2026 está chegando aí. A gente tem duas opções. Ou a gente é mais uma igreja, no meio de muitas igrejas, ou a gente decide viver o evangelho genuíno, para que o nome do Senhor seja glorificado nessa Barra da Tijuca. A decisão é nossa. Ou a gente vive a plenitude daquilo que Cristo tem para nós, ou a gente todo domingo vai se encontrar, vai dar abraço, vai beijar no rosto, mas na segunda-feira cada um continua fazendo o que está acostumado a fazer. Esse menino tem 15 anos. Bebia água com açúcar para matar a sede. Ele podia ser mais um dos marginaizinhos que tem lá no Peru. Mas ele decidiu ir atrás do sonho dele. Uma vida com Deus é uma vida de renúncia. É uma vida de entrega. Tudo que é fácil, e aqui eu encerro, tudo que é fácil não vem de Deus. Agora, tudo que é verdadeiro vem do Senhor. Quando Deus te entrega uma coisa, Ele nunca mais te tira. Quando Deus te dá algo, Ele te dá porque Ele te ama. E Ele quer que você entenda que o que Ele te deu não pode tomar o lugar dele na sua vida. Se você entender isso, você vai viver os melhores capítulos da sua história. O texto diz que Deus manda Elias até a casa daquela mulher para ser sustentado por ela. Quando a gente lê esse texto, dá um nó na nossa cabeça. Porque Elias vai até a casa de uma pessoa ser sustentado por ela, mas na verdade é Elias quem abençoa essa pessoa. Aquilo que a gente faz hoje vai determinar o que nós vamos escolher amanhã. Vão ter momentos na tua história que você vai abençoar pessoas, que lá na frente essas pessoas vão abençoar você. O que o texto está falando sobre semeadura. O que você semeia, você colhe. Se você entrou aqui nessa manhã e você nunca entregou a sua vida para Jesus, ou talvez você tenha até tido um encontro com Jesus no passado, mas se afastou do caminho, porque ninguém se desvia. Eu me desviei, não, isso não existe, só se afastou. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, ou talvez você tenha se afastado, é com você que eu estou falando nessa manhã. Se você hoje quiser tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus, eu não estou te convidando para fazer parte da Belém, por favor. Eu estou te convidando para andar com Jesus. Se você deseja andar com Jesus, eu gostaria de orar por você nessa manhã. Eu gostaria que você levantasse sua mão. Você que quer, glória a Deus. Se tiver mais alguém que levantou a mão, vem aqui, por favor. Glória a Deus. Eu amo os corajosos. Dê um aplauso bem forte a Deus pela vida desse homem. Como é teu nome?
Eduardo, prazer te conhecer. Como é teu nome? Alexandre, prazer te conhecer. Foi num momento como esse que minha vida foi transformada. Vocês que vieram aqui à frente, repete comigo uma oração que diz assim: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a caminhar conforme a tua vontade. Apaga todo o meu passado e a partir de hoje escreve uma nova história para a minha vida. Eu te recebo como único e suficiente Salvador. Amém. Estenda sua mão para cá, igreja. Pai, eu quero abençoar a vida dos teus filhos nesta manhã. Eu quero te agradecer porque a tua palavra diz que eles estavam mortos nos seus pecados e delitos, mas o Senhor os comprou com alto preço. E hoje eles estão aqui, Pai, como diz Romanos 10:9. Eles estão confessando com a sua boca, crendo no seu coração que tu ressuscitou dentre os mortos, está vivo. E por isso eles entregam a vida deles diante do teu altar. A minha oração é que o Senhor os conduza a partir de hoje, Pai, conforme a tua vontade e o teu querer. Coloca sobre eles um selo, Pai, uma propriedade, que eles possam pertencer a Ti, sendo propriedade particular Tua. Não permita mais que o inimigo venha tocar naquilo que é Teu, mas separa da vida dele todas as amizades que não prestam. Arranca ao redor deles, meu Pai, tudo aquilo que tem atrapalhado a comunhão deles contigo. Eu os abençoo nesta manhã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Queria que vocês virassem para trás aí, vocês vissem a família que vocês ganharam aí. Pai, graças te damos por esse dia. Obrigado por essa manhã. Eu acredito, Pai, que Tu és o mesmo que começou a grande obra e que vai terminar. Leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todo sempre. Nós te agradecemos e profetizo uma semana de vitórias sobre a Tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Às 17h, 19h30, estamos aqui novamente, hein?